é o seguinte: integrantes da articulação contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, nos Estados Unidos, dizem que a carta do governo Donald Trump, enviada ao magistrado, deve fundamentar uma eventual sanção direta ao ministro. A avaliação de uma pessoa ligada ao republicano é que o governo brasileiro tem lidado de forma equivocada com a posição de aliados de Trump. A leitura é que fazer a negociação com base em posições políticas de que uma punição exclusiva ao ministro do Supremo seria um ataque à soberania nacional, não seria suficiente para fazer membros da gestão americana voltarem atrás na disposição de sancionar Moraes. Somente um recuo efetivo do ministro, isso é, a revogação das ordens que foram apontadas como equivocadas pelo governo americano, teria o efeito de brecar ações anti-Moraes. O documento se insere justamente num contexto de pressão para que Moraes volte atrás em algumas decisões. Denilde, tem aqui a impressão de que eles vão ter que esperar sentados, né? Que o ministro Alexandre de Moraes volte atrás. Mas como é que você vê essa pressão, né, norte-americana na justiça brasileira? Diego, eu concordo contigo. Dificilmente o Moraes vai voltar atrás em função da carta ou da pressão, né? Ele entende que é uma ação do judiciário brasileiro e se dá em razão de questões no Brasil. Então esse é um ponto que a gente sempre reforça. Quanto à pressão do governo americano, de fato, essa carta reflete uma das pressões, vem pelo o Ministério da Justiça, né, secretário de Justiça dos Estados Unidos, mostra que há de fato um envolvimento do alto escalão americano nas questões. Não é só uma bravata, não é só uma colocação, e ela entra em um aspecto mais amplo sobre o que o governo americano entende de pressão do judiciário de diferentes países sobre empresas americanas, e aí no argumento de que há uma limitação da liberdade de expressão, mas o governo brasileiro tem feito uma ação que é muito dentro da lógica do Itamaraty, que é usar os canais diplomáticos, usar a ação para tentar aí uma negociação muito de bastidores. Então ela segue muito do que é o nosso processo natural em situações como essa. E a pressão do governo americano tem internamente, pode usar o Brasil como um exemplo, e aí usar a investida contra o Moraes como um exemplo num jogo e numa preocupação mais ampla, como a gente vê também com relação à Europa, ou uma pressão que também acontece sobre a Índia, que tem também buscado restrições. Então, esse é um aspecto. O outro aspecto é o Brasil, o governo americano e o governo Trump entende que essa também é uma ação para fortalecer um grupo no Brasil, que é aí um grupo aliado, que é o que vem fazendo uma forte ação nos Estados Unidos de articulação com deputados americanos, com grupos de interesse nos Estados Unidos, para também se fortalecer internamente. Então, acho que aqui a gente tem que olhar em dois níveis. Um é a estratégia americana com relação a essa questão e usando o Brasil e o Moraes como um exemplo, e de outro lado é a própria estratégia da direita bolsonarista brasileira de buscar apoio para se fortalecer internamente. Acho que aqui a gente tem que, e nesse caso, ela pode ser uma estratégia do bolsonarismo que pode ter resultados, mas ela também pode não ter resultados. E aí eu vou chamar a atenção por um outro aspecto que não está nem relacionado com essa questão da justiça ou da pressão americana. Em outros países em que o Trump ou o trumpismo fez pressão interna para apoiar um grupo de direita ou de extrema direita, o resultado foi negativo. Canadá, Austrália, são dois exemplos em que essa pressão reverteu e os
partidos mais anti-Trump ganharam força. Então, a própria estratégia do Trump e do governo em apoiar internamente e usar o Moraes como estratégia pode não ser a melhor se o objetivo é, de fato, criar uma situação que dê força para o bolsonarismo e para a extrema-direita brasileira. Até porque uma ala do bolsonarismo relata preocupação com a atuação do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, do PL, nos Estados Unidos. Isso porque ele está buscando sanções do governo norte-americano ao ministro Alexandre de Moraes, do STF. Pessoas ouvidas pela coluna Painel da Folha de São Paulo avaliam serem legítimas as atitudes de Eduardo para defender o pai, Jair Bolsonaro, mas se dizem apreensivas de que um tensionamento excessivo com o Supremo possa sair pela culatra e acabar prejudicando o próprio bolsonarismo e a direita aqui no Brasil. Na visão de uma dessas pessoas ouvidas pela Folha, o filho do ex-presidente está cutucando o leão com vara curta e jogando o Brasil contra os Estados Unidos, com consequências ainda imprevisíveis. Outra fonte que considera que os ataques podem unir ministros divergentes da corte em nome de um corporativismo e aumentar o que ele chama de perseguição. Mas ele acha que o espírito de vingança já está consolidado no Supremo, independentemente das ações de Eduardo Bolsonaro. Há também aliados bolsonaristas que acreditam que uma eventual reação mais forte do Supremo, causada por reprimendas do governo norte-americano, vai acabar fortalecendo a direita. Na última quarta-feira, a gestão Donald Trump anunciou que vai restringir vistos a estrangeiros que tenham censurado empresas ou cidadãos norte-americanos, segundo a avaliação do governo dos Estados Unidos, é claro. Ô Calil, e aí? O Eduardo está mais ajudando ou atrapalhando o bolsonarismo e a direita aqui no Brasil? Atrapalhando. Eduardo Bolsonaro está atrapalhando e muito, né? Alexandre de Moraes está na turma, né, que vai julgar, que está julgando, na verdade, né, o julgamento sobre a tentativa de golpe de Estado, em que está o Bolsonaro e outras figuras importantes, né, do seu governo. Então não é uma coisa muito inteligente a se fazer você tentar afrontar diretamente, de maneira tão pessoal, né? Porque eu acho que sim, é um ataque à soberania nacional, porque é um ataque à corte de maneira geral, mas esse ataque ele também é muito pessoalizado, né? Ele é muito, digamos, direcionado à figura do Alexandre de Moraes. Então eu entendo que é um ataque contra a instituição, um ataque contra a soberania, mas tem também uma coisa relacionada à personalidade do Alexandre de Moraes, né? Então não bastava a gente ter, no caso da tentativa de golpe, os planos, né, o que aconteceu dos planos de assassinar o Alexandre de Moraes, agora tem essas questões relacionadas à sanção dos Estados Unidos. Então não me parece ser uma coisa muito inteligente a se fazer. Agora, vale lembrar, não sei se a gente tem tempo de falar disso, que o Eduardo Bolsonaro me parece estar fazendo um movimento relacionado a ser o herdeiro do pai do ponto de vista político para 2026, o que também não acho que seja muito realista, né? Mas quando a gente tem esse movimento, inclusive, a gente até falou aqui no All News na semana retrasada sobre uma potencial chapa de Tarcísio como presidente e Michele Bolsonaro como vice, que tem sido bem colocada nas sondagens de pesquisa, né, para a eleição de 2026, a presidência. E aí o Eduardo parece que está tentando correr com um jogo paralelo para se lançar ele mesmo como um potencial presidenciável, né? Então eu acho que quando uma parte do PL, uma parte da direita diz que esse, digamos, movimento do Eduardo Bolsonaro é perigoso, eu acho que tem um subtexto aí que não é só o movimento relacionado à corte ou Alexandre de Moraes, mas sim esse movimento de tentar se lançar quase como, digamos, correndo numa candidatura paralela à presidência, né? Eduardo Bolsonaro apareceu na capa da Veja, já deu declarações pela primeira vez nesse sentido, né, dizendo que se for a vontade do pai, ele está disponível para se lançar à presidência. Denilde, e você, como é que vê essa atitude, essa ação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos? Olha, eu acho que tem dois aspectos aqui. Um é esse, de fato, ele se tornar aí o herdeiro do bolsonarismo, né, e ser uma opção, se contrapondo, inclusive, na disputa interna dentro da família, de um lado a Michele Bolsonaro e ele sendo o herdeiro, e
E o Eduardo, na trajetória dele, ele também vem se colocando como a pessoa que seria o representante da extrema-direita no Brasil, no mundo, na agenda mundial. Então, esse sempre foi aí um sonho dele. Mesmo durante o governo do pai, que ele queria ser embaixador, ser o embaixador brasileiro em Washington. Então, ele tem também um aspecto de se projetar internacionalmente como a figura que possa ser capaz de ter aí um papel numa aliança mais internacional. Então, acho que também tem esse fator, e por isso ir para os Estados Unidos, fazer essas ações e essa articulação, porque ele vem fazendo uma articulação junto a deputados, a membros do Partido Republicano, de grupos trumpistas, para ganhar mais relevância. Então, acho que tem um interesse eleitoral, mas também tem um interesse de se firmar como uma grande figura do ponto de vista, uma grande liderança internacional. Mas concordo com a Isabela de que ele tem muitas dificuldades, tanto nesse objetivo externo quanto no objetivo interno. E pode estar nessa ação sendo difícil construir aí esse lado, mas também trazendo uma parte negativa e a gente não pode esquecer, no Brasil há um forte senso nacionalista. Então, ao se contrapor, trazendo um governo externo de interferência numa ação brasileira, ele pode estar também criando aí uma visão negativa para a própria narrativa e para a própria estrutura de discurso, não só dele, como do próprio pai, no embate com o STF.